Os 10 anéis dos quadrinhos e os 10 anéis do Semi eram coisas separadas. Nas revistas, eles eram anéis mesmo, né? De colocar no dedo e tal, né? Tinha até uma origem alienígena. Nos cinemas, os anéis eram aros de usar no braço, né? Tal. Tinha uma origem mística, misteriosa. Isso agora mudou. Shang-Chi encontrou 10 anéis iguaizinhos aos do cinema e passou a usar o bagulho. Só que tem pegadinha do malandro. Nos cinemas, ninguém sabe ainda a origem dos tais 10 anéis. Nos quadrinhos, Shang-Chi descobriu... Porra, e o bagulho é cabuloso demais, galera. É mais sinistro do que o Galactus. A origem dos 10 anéis nas revistas é um negócio pra fazer o Devorador de Mundos, o Galactus, se esconder num cantinho com medo. Você não acredita? Fica nesse vídeo. Vamos conferir que origem é essa. Inés Peter aqui! Quando Shang-Chi ainda tava lá em desenvolvimento e tal, né? Houve um vazamento de roteiro que não tinha nada a ver com o filme. Quem acompanha no canal sabe disso. Nesse roteiro vazado, ok? No roteiro vazado, Shang-Chi precisaria participar de um torneio de artes marciais para se tornar digno de usar os 10 anéis. Era nesse contexto que teria aí a cena com o Abominável no ringue. Bom, o vazamento estava errado, mas olha só que coincidência. É exatamente isso que está rolando agora nos quadrinhos. Shang-Chi encontrou os 10 anéis num reino místico, mas precisa defender agora o direito de usar esses 10 anéis num torneio de nível cósmico. Ou aquele vazamento lá de trás era um vazamento do roteiro das revistas, né? Ou o roteiro das revistas resolveu copiar, mas fazer diferente. Enfim, esse é o ponto em que Shang-Chi tá nos quadrinhos. E agora apareceu a origem desses anéis. É uma parada, galera, de gelar o sangue, de verdade. E aí, será que vale mesmo a pena lutar por essa bagaça? Você vai entender tudo agora. Só capricha com a tua inscrição. Você tem que estar inscrito no canal que mais fala de cultura nerd com você, que gosta, que ama isso de paixão, que lê quadrinho de verdade, que respira super-herói. Então fica com a gente inscrito, com o sininho, pra você sempre ser avisado quando a gente lançar pra você uma análise de trailer, um anime, uma série nova, dicas de série pra caramba nos streams. Então é bem bacana você estar aqui com a gente, porque, logicamente, um canal informativo de cultura pop falta também, não falta na sua lista de canais aí no YouTube? Obrigado de coração, tamo junto. Bom, o nome do torneio é Game of Rings, né? Ou Jogo dos Anéis, quase, né? É um lance meio Mortal Kombat, tá acontecendo na dimensão de Talô. Agora só restam 6 participantes do Game of Rings. O lutador de sumô Yokozuna Taki, o lutador russo conhecido como Ghostmaker, o androide Canhão Vermelho, o agente do MI6 Lei Corru, o mestre das artes marciais conhecido como o Gato e o Shang-Chi. Esses são os participantes da segunda etapa do Game of Rings. Quem é que não gosta de torneio? Quem que não gosta de torneio? Tem que ser louco pra não gostar de torneio de porrada, né? Pode lançar filme 1, 2, 3, 4, 5, Ninja Surfista contra os abóboras lutador de Kung Fu, a gente vai ver. Não tem jeito, a gente tá no nosso sangue. Quem passou por essa fase agora, desse torneio que tá rolando nas HQs, recebe uma dádiva, o conhecimento. É nesse ponto que a galera descobre a origem dos 10 Anéis. Originalmente, existia um ser que era pura solidão encarnada. Esse ser surgiu no exato momento em que a consciência apareceu no universo e se tornou múltipla. Ele é o oposto da coletividade, da individualidade. Essa entidade sombria deseja absorver toda a consciência que existe no universo para que tudo volte a ser somente ele, somente a solidão. Essa força é conhecida como Verme da Desolação. Eu diria até que é algo análogo ao Knu, né? Porque Knu era escuridão primordial, né? Que pistolou lá quando os Celestiais jogaram a primeira luz no universo. O Knu era escuridão, os Celestiais lançaram a luzinha, porra, apaga isso aí, né? E pistolou. O Verme da Desolação era solidão primordial, entende? Olha a analogia. Que pistolou quando surgiu a consciência, quando não era mais solitário, quando tinha gente unida. De repente até parente do Knu vai saber. De um jeito ou de outro, esse Verme da Desolação, que é um verme, né, como diria o Vegeta, é algo perturbador, ancestral, com nível de poder absurdo, lógico, né? Ancestral tem que ter nível de poder absurdo. Essa força sinistra tentou consumir os deuses de Talô muito tempo atrás, antes mesmo do surgimento dos homens. Esse ser ele invadiu os portões do Palácio de Jade e confrontou o próprio Imperador de Jade, a divindade suprema dos antigos chineses. O Verme da Desolação consumiu a filha do Imperador de Jade diante dos olhos dele, na frente dele. O deus declarou que a entidade pagaria por isso com a própria vida. Foi aí que o Verme da Desolação explicou que não estava nem vivo e nem morto, mas muito além desses conceitos, ou seja, ele não estava nem vivo e nem morto, muito pelo contrário. Não sei, mas estava além disso. E pior, daquele momento em diante, a filha do Imperador de Jade também faria parte do coletivo.
E quando eu digo coletivo, eu quero dizer um monte de vermes mesmo, sabe? Vermezinhos pra caramba, né? Pô, coisa linda, né? É essa a forma física do verme da desolação. É uma coisa nojenta, nojenta. Uma massa repulsiva de milhões e milhões de vermes. Eu acho verme nojento, né? Qualquer coisa pequititinha que pode entrar pelo nariz, pelo ouvido. Ai, coisa louca. Bom, a coisa declarou guerra ao reino dos deuses. Prometeu que iria consumir tudo o que existisse. Foi Nesa, o deus da juventude, quase eu, né? Que acabou salvando o reino da extinção. A luta durou quase, assim, um período de uma eternidade. Foi exatamente isso. Na mitologia chinesa, Nesa luta com um anel gigante. É tipo um bambolê cósmico, né? Com beiradas afiadas. Assim que acontece. Aqui na Marvel, esse anel gigante foi chamado de Anel Universal. E o bagulho abriu um portal que serviu para aprisionar o verme da desolação. Mas deu ruim. A criatura corrompeu o Anel Universal e acabou corrompendo também Nesa, não é verdade? Nesa se transformou num deus de fogo e destruição, espalhou caos assim, começou a espalhar caos por todos os reinos. Chegou num ponto em que o próprio imperador de Jade decretou que Nesa precisava morrer. Os deuses se uniram para matar o irmão mais novo. Aquele foi um dia trágico para Atalor. Aí logo em seguida o Anel Universal foi partido. Como o bagulho era indestrutível, ele foi separado em 12 pedaços. Cada pedaço era um anel menor e os 12 anéis foram espalhados pelo universo. Ué, Peter, não eram 10 anéis? Pois é, são 12 na verdade. Mas 10 desses anéis voltaram sozinhos para Atalor para tentar se reunir. O imperador de Jade trancou esses 10 anéis num cofre, mas eles escaparam de novo, parece o rabugento, né? São esses 10 anéis que encontraram o caminho até Shang-Chi. Os outros 2 anéis ninguém sabe, ninguém viu. Mas uma coisa é certa, se os 12 anéis forem reunidos de novo, o verme da desolação pode se libertar e voltar a tentar consumir o universo inteiro. Você acha que isso não vai acontecer? Mas tudo bem, né? Bom, esse processo meio que já começou. Lei Kuru, o agente do MI6 que eu acabei de falar pra vocês, que tá lá no torneio, inclusive, vai disputar o torneio, é uma hospedeira dessa força. O verme da desolação tomou conta da mente dela e tá devorando toda a vontade dela. Vermes nojentos que estão saindo pelas órbitas dos olhos de Lei Kuru. Ai, que coisa horrível. Bom, ela virou uma serva do verme da desolação e vai fazer de tudo para ganhar esse torneio. A sorte é que o Shang-Chi consegue exorcizar um verme gigante do corpo da Lei Kuru. O Shang-Chi e a Lei Kuru já foram namorados muito tempo atrás, rolou alguma coisinha ali, e agora ela retribui com um beijo. Shang-Chi ainda tá no torneio, mas agora tá com o pé atrás. Bora combinar, se um deus foi corrompido pela influência do verme da desolação, por que o Shang-Chi vai querer assumir esse BO? Pensa bem o nível de poder pra ele. Por outro lado, porra, acho que é importante que os outros competidores não vençam o torneio, né? O mestre Kung Fu agora tá numa encruzilhada, porra. Eu vou ver onde é que essa história termina, porque tá também uma sinuca de bico, né? Agora, já pensou se isso se repete no Semi? A Marvel deixou as pistas nas revistas pra você? Existe o mistério com os 10 anéis do Semi, isso é fato. Mas será que é algo desse calibre? Pô, um monstrão tenebroso? Escreve nos comentários, você ia curtir o verme da desolação chegando no Semi? Ou você acha que ia ficar tipo, muito parecido com o monstrão que já tinha lá no filme do Shang-Chi? Você já encontrou um vermezinho na sua comida? Comenta tudo, bota pra fora. A gente tem que saber a verdade. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque só aqui você consegue prever o que vai acontecer no CM, no universo dos super-heróis. É bom demais, você tem que estar aqui com a gente. Não esquece, inscrito com o sininho. Aí o combo tá completo, tá surgindo nas suas veias um sangue nerdístico. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!